Muito obrigado, muito obrigado. Por que o subconsciente faz surgir ideia infeliz? Claro, faz surgir ideia feliz também, mas no caso da ideia infeliz, ela não é castigo de Deus. Se não é castigo de Deus, por que o subconsciente faz surgir uma ideia infeliz? Eu preciso esclarecer uma questão, o que vem a ser essa ação do subconsciente que cria a ideia infeliz. A ação do subconsciente, estamos falando da ação do karma, do pecado, da ilusão, da crença, do mindset. São diferentes denominações, tipo de sentimentos e pensamentos gravados no subconsciente. Quando diz ação do subconsciente, é uma coisa muito genérica, não sabe quando, porquê, como age, em que situação age desta forma e em tal situação age desta forma. A forma de entender isso é estudar o que a religião diz, o que diz do karma, o que diz do pecado, o que diz da ilusão, da crença, e nova psicologia, que é o mindset, também é uma forma de interpretar a ação do subconsciente. A nossa mente é composta de mente consciente, 5%, e subconsciente, 95%. Consciente é ativo, mas pouco pode fazer porque é 5%, é uma questão matemática. Subconsciente é passivo, é 95%, mas domina amplamente o consciente. Então, o que o consciente consegue fazer é insignificante, mas é ela que passa as informações para o subconsciente. Então, ela tem um papel fundamental. Se você passar o que vai ser gravado no subconsciente de forma correta, o subconsciente passa a agir de forma produtiva, efetiva, a trazer coisas boas. O subconsciente age segundo os sentimentos e pensamentos latentes, ou seja, aquilo que está gravado no subconsciente, e que Dr. Masaru Taniguchi, na Sutra Sagrada, chamou de matriz da mente. Matriz da mente é a composição dos tipos de pensamentos, sentimentos que estão gravados, karma negativo, karma positivo, pecado, ilusão, crença negativa, etc, etc. Mas ela só age quando encontrar uma condição, uma oportunidade, ela fica latente. Então, se você não der oportunidade, ela não vai agir. Isso significa que, por mais que você tenha só pensado besteira, que o que é impossível, mas supondo, ainda assim, se você conscientemente não der chance, aí o consciente é ativo, você pode controlar. Claro, tem que ter uma disciplina muito grande de nunca ficar zangado, raiva, ressentido, triste, desanimado, etc, etc. Mas você consegue fazer com que o subconsciente não encontre a oportunidade para agir. A melhor forma, conforme o ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi, é o sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão tem essa força de deixar os karmas, os pecados, as ilusões gravados no subconsciente latente, não dá chance para ela agir, chance para criar coisas ruins. Matriz da mente, então, quer dizer currículo da vida, tudo aquilo que você pensou, falou, sentiu, que é o histórico da sua vida espiritual. São sentimentos e pensamentos do passado, incluindo vidas anteriores. O povo da antiguidade chamou isso de karma e as religiões chamaram de pecado. Pecado é karma do ato ou do sentimento, e ilusão é karma do pensamento, que é a crença. Então, no fundo, estão falando tudo da mesma coisa, é aquilo que está no subconsciente e que determina como
o subconsciente vai agir. A forma de entender, mais uma vez, repetindo, como o subconsciente vai agir é conforme explica a religião, o karma, o pecado, a ilusão, etc, etc. Sempre digo que no íntimo de todos os seres humanos está profundamente gravado aquilo que se chama ideia de pecado. A razão disso é a mente coletiva que envolve toda a humanidade como se fosse uma hipnose coletiva. O desejo consciente ou não de redimir os pecados leva as pessoas a torturarem seus próprios corpos. Como os ascetas, as pessoas em geral torturam seus próprios corpos para redimir do pecado. A ideia do pecado que está gravado na mente coletiva da humanidade, que cria catástrofe, cria pandemia, cria guerras que você não consegue explicar racionalmente porque que as pessoas ficam guerreando, se matando. Os ascetas torturam seus corpos por fora, ou seja, castiga seu corpo com um banho de água gelada e outras formas de tortura. E as pessoas comuns, as pessoas normais como nós, seres humanos, torturam por dentro, criando doenças, criando pobreza, criando fracassos, atormentando a si próprio. Queixam-se aflitas, sofro disto, sofro daquilo, estou esgotado, mas no íntimo as pessoas doentes experimentam uma espécie de prazer por estarem nesse estado. É interessante, mas as pessoas mesmo não reconhecendo isso oficialmente, sentem prazer, queixam-se das despesas com remédios e tratamentos, mas em seu subconsciente sentem prazer em estar doente, estar com problema, estar sofrendo. É realmente assombrosa a ação do subconsciente. O professor Masaru Taniguchi explica essa assombrosa ação do subconsciente, explicando o caso de um farmacêutico, o Sr. H., que morava na província de Yamaguchi, no Japão. Ele sofria de uma doença renal crônica, doença no rim. Um laboratório farmacêutico enviou um novo remédio para rins para experimentar o produto por um mês. Se depois de usar um mês o remédio não fizer efeito, não precisava pagar 30 ienes, que é o preço do remédio. 30 ienes na época é um dinheiro razoável, seria bem caro, bem mais de R$1.000. Ele, Sr. H., começou a tomar o remédio e, como era farmacêutico, fazia exame da urina e constatou que a albumina diminuía dia após dia, comprovando que o remédio estava surtindo efeito. Depois de 25 dias, a urina já se apresentava límpida, sem albumina. Foi nesse momento que Sr. H. pensou: o remédio está fazendo efeito, então, se completar 30 dias, um mês, vou ter que pagar o preço combinado. Mas, lá no íntimo, eu não queria pagar. Então, o exame de toxina que ele fez no 30º dia, no último dia, indicou a presença de albumina. E por isso o Sr. H. enviou o comprovante do exame ao laboratório, dizendo que não fez efeito, que não ia pagar e não teve que pagar o preço do remédio. Por que teve aumento repentino da albumina no último dia? A intrigante ação do subconsciente, o que é o aumento da albumina justamente no 30º dia do uso do remédio. Professor Masaru Taniguchi: creio que a doença renal do Sr. H. já estava realmente debelada, visto que os sucessivos exames tinham comprovado o fato. No 20º dia, a urina se apresentava totalmente lívida, sem vestígio. Mas, quando o Sr. H. viu-se na obrigação de pagar os 30 ienes, o seu subconsciente criou novamente a doença
para que não fosse preciso desembolsar essa quantia. Isso é uma coisa comum quando a pessoa está a fim de inventar uma desculpa, pensa, eu vou ficar doente. E aí realmente fica doente. Eu não aconselho fazer isso, você ficar doente. Teve uma época que eu andava tão cansada que eu pensei levianamente, preciso ter uma desculpa. Peguei um resfriado forte, fiquei descansando, fui obrigado, como tinha uma desculpa, né? Então você fica descansando. Como vemos, o subconsciente pode fabricar as doenças. Mesmo que o consciente não esteja arquitetando algo para escapar de uma responsabilidade, o nosso subconsciente age nesse sentido. Para atingir o objetivo, pode criar doença ou qualquer outra situação qualquer, criar uma confusão, um acontecimento trágico na sua vida, enfim. Tem milhões de formas de subconsciente agir. É claro que o subconsciente pode criar coisas boas, fazer escapar de perigo, encaminhar para encontrar objeto, etc, etc. Mas também pode levar ao fracasso, criar dores e sofrimentos. A ideia infeliz que surge na mente e leva ao fracasso. São exemplos que o professor Massaro dá. O encontro casual entre homem e mulher que leva a uma infelicidade de ambos. Uma pessoa aluga um local para abrir uma loja ou toma decisões erradas e fracassa nos negócios. De onde, por que surgiu a ideia ou a vontade de ir naquele lugar, naquela hora e tomar aquela decisão errada? Mas, claro, pode acontecer de perder o avião, o navio que sofre acidente fatal e sair totalmente ileso. O que fez perder o embarque? Existem muitos relatos no livro do professor Massaro Taniguchi que contam esse tipo de coisa, a pessoa que perdeu o navio que afundou, o avião que acidentou e assim por diante. Seja como for, o ponto de partida para a felicidade ou desgraça está na ideia que surge na mente. De onde vem esta ideia infeliz? Por que surge essa ideia infeliz? A ideia infeliz vem das camadas profundas da nossa mente, ou seja, do subconsciente, e pode ser uma imagem, uma voz, uma vontade que aflora do nosso subconsciente, onde estão gravados karmas benéficos e maléficos, que são os pecados. Portanto, se a ideia surge de repente na mente, não vem de fora. A causa está na nossa própria mente, não vem de fora. As pessoas acham que é azar, mas o azar é você que cria a sorte ou o azar, não é uma coisa aleatória que, sei lá, Deus está tirando uma bolinha e escolheu, caiu o seu número e você foi escolhido para ser azarão do dia, não é isso. As infelicidades criadas pelo subconsciente não são castigos de Deus. A infelicidade não é castigo nem punição de Deus. É o nosso subconsciente que faz ter ideia errada de um negócio, ou fique apaixonado por pessoa errada, ou faz dirigir carro no lugar e na hora para acidentar com um trem. Ela age com uma tamanha precisão espantosa e faz estarmos no lugar errado no dia, na hora exata. O que existe no nosso subconsciente que faz surgir súbita ideia sobre o que fazermos, onde irmos, o que existe? Existe sentimentos e pensamentos gravados que compõem a matriz da mente e que são conhecidos como pecado, ilusão, karma positivo ou negativo, crenças, mindset fixo e mindset do crescimento. São diversas denominações que ajudam você a entender como é que o subconsciente age. Tudo é ação do subconsciente, mas quando você estuda como o karma age, como a crença age, como o pecado age, você vai entender
O que está te afetando mais a sua vida? Por que o subconsciente faz surgir ideia infeliz se não é castigo de Deus, se não é castigo de nada, nem azar? É para promover a nossa purificação, é exatamente isso, é para eliminar, purificar, eliminando os pecados, as ilusões, os karma negativos. É uma coisa, uma sujeira que está dentro e o subconsciente quer expulsar essas coisas que nocivas. O nosso corpo tem isso, quando tem alguma coisa que causa mal, ela age para expulsar, e o nosso subconsciente também faz da mesma forma, age para expulsar os pecados, as ilusões, os karma negativo. O processo de purificação exige expiações em quantidade proporcional a de pecados ou karma negativo, segundo a lei do Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente, ou lei da causa e efeito. O que você faz ao outro, faz para si mesmo. Só que isso muitas vezes acontece na forma de autopunição. Você procura se punir, se castigar, sofrer para fazer essa purificação. Esta autopunição, ou seja, a autopurificação, funciona como rigorosa lei matemática, onde 2 mais 2 igual a 4 e 2 menos 2 igual a 0. Ou seja, karma você tem que pagar. Não há forma de você transcender o karma no sentido de fazer um acordo para não pagar a dívida. Entretanto, essa punição implacável da autoeliminação dos pecados é segundo o julgamento do nosso próprio subconsciente e não é consequência do julgamento de Deus. Deus é amor, Deus não castiga, Deus não julga. Deus é impessoal, ela não interfere na nossa vida. É um grande erro pensar que precisa punir a si para aplacar a ira de Deus. A expiação não é para acalmar a ira de Deus, exibindo cena de autocondenação e autopunição. Deus não deseja que ninguém sofra, pois Deus é amor incondicional. Não tem sentido dizer que Jesus Cristo se deixou crucificar para resgatar os pecados da humanidade, acalmar a ira de Deus e fazer com que Deus perdoe os homens. O que deve ser amainado não é a ira de Deus, e sim a ideia de autopunição que existe no subconsciente do homem, da humanidade, da mente coletiva da humanidade. O que tem que ser amainado é isso. E foi para isso que Jesus Cristo veio neste mundo. Jesus veio para amainar a ideia de pecado da humanidade. Ele veio para amainar a ideia de autopunição gravada no subconsciente dos homens, facilitar a aceitação do amor e perdão de Deus. A religião verdadeira é a que prega que o homem verdadeiro é isento de pecado. O pensamento de que o pecado só pode ser redimido por meio de sofrimento é uma ideia comum da humanidade, é uma lei que existe na mente coletiva. O estipêndio do pecado é a morte, você tem que pagar pela dor, pelo sofrimento. E é por causa dessa ideia que o subconsciente da maioria das pessoas, no intuito de expiar os pecados, atrai a pobreza, atrai a doença, atrai o sofrimento, atrai a infelicidade como meio de autopunição. Várias seitas religiosas procuram encaminhar o homem ao caminho do bem, enfatizando o castigo de Deus, infundindo um medo de castigo do pecado cometido. Isso tem muito, mas isso só piora a situação, só grava o medo, o terror e o medo da punição. Isso cria ainda mais a ideia de que tem que se sofrer porque é castigo de Deus. A religião verdadeira é a que prega que a verdadeira natureza do homem é divina,
isto é, puro, isento de pecado, e não há coisa alguma que o intimide ou ameace ou tenha que punir a si. Onde está esse homem verdadeiro, puro e isento de pecado? Dr. Masaru Taniguchi explica da seguinte forma: o homem terreno é como uma foto, uma fotografia. Não é depois de revelar o filme e aparecer a imagem na fotografia que a pessoa fotografada passa a existir realmente. Porque existe a pessoa, é que é possível fotografar. Da mesma forma, existe o homem verdadeiro, por isso que nós estamos aqui revelando como se fosse um filme. Da mesma forma, por existir o homem verdadeiro, é que pode ser revelado o homem terreno, que é a fotografia, a foto. Dependendo da lente mental, e é aí que é o problema, porque o que acontece no nosso mundo passa por essa lente mental. Dependendo da lente mental, aparecem diferentes tipos de imagens, saudáveis, doentes, pobres ou ricos. Lente mental é o teu pensamento que está gravado. Se o teu pensamento, sentimento forem puros, límpidos, a lente mental está transparente e vai projetar a perfeição, o homem verdadeiro. Mas quando ela está impura, embaçada, cria tudo distorcido. Por isso que surgem cenas de doente, de pobre, de sofredores, etc., etc., nesse mundo. Porém, o homem verdadeiro diz só do homem, independentemente da imagem fenomênica, ou seja, o homem fenomênico, que é a foto, ela mantém a perfeição original, ela é perfeita, isento de pecado. Por isso, Seichanoye diz enfaticamente: o pecado não existe originariamente, porque não foi criado por Deus. Ela é fruto da mente, ilusão, mente embaçada, que distorce e projeta coisas erradas nesse mundo. Como manifestar esse homem verdadeiro, perfeito, isento de pecado? Já vimos que é por causa da lente mental, então precisa limpar a mente. Em primeiro lugar, existe uma lei mental que diz: manifesta aquilo que nós reconhecemos. Portanto, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer a nossa perfeição interior, a nossa natureza de vida. Para isso, fazer meditação todos os dias sem falta. Em segundo, ler palavra da verdade diariamente. Leitura da Sutra Sagrada e livros da verdade da vida. Precisa fazer isso. Não vai cair do céu. Você não vai conseguir purificar a lente mental sem fazer nada. É interessante, as pessoas acham que alguém vai rezar, vai fazer uma oração, vai passar um paninho e vai limpar a lente mental. Você tem que limpar, assim como você tem que limpar a sua casa, o seu quintal, o seu carro, enfim. Você tem que limpar. O homem só tem uma ferramenta para manifestar coisas, fazer acontecer coisas nesse mundo. Você só tem a palavra, o pensamento. Você pensa usando palavra, então é a palavra. Você tem que usar a palavra da verdade que gravem coisas boas na sua mente. Somente boas coisas acontecem, somente boas coisas estão acontecendo. Repita 20 vezes antes de dormir, 20 vezes ao acordar e pelo menos 20 vezes durante o dia. Eu sou filho de Deus, eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou capaz de realizar qualquer coisa com perfeição. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.